Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos retornando aqui com a disciplina de comunicação à distância. Seja mais uma vez bem-vindo aqui ao primeiro Centro Universitário da Serra Gaúcha. O nosso assunto dessa primeira videoaula são os aspectos básicos da comunicação, que compreendem o que é comunicação. Vamos falar rapidamente aqui sobre o conceito de comunicação, o significado dessa palavra. Também uma outra pergunta que será lançada para vocês: por que será que nós nos comunicamos? Também vamos comentar aqui o processo da comunicação. A comunicação é algo dinâmico e, portanto, ocorre através de etapas, através do movimento, não é? E os elementos da comunicação são aqueles itens que a compõem e que nós veremos então detalhadamente daqui a pouquinho. Sobre o conceito de comunicação, o que é comunicação? Então, nós temos aqui a fala do Luiz Carlos Martino, professor da área da comunicação, que faz uma separação dessa palavra, não é? Em 3 sílabas. E aí ele vai buscar lá na etimologia o termo communicatio, que significa uma atividade realizada conjuntamente. Portanto, gente, comunicação nada mais é do que uma ação em comum. Por isso que nós, quando analisamos a comunicação, devemos pensá-la exatamente pela sua vocação social. A gente se comunica para se integrar acima de tudo, enfim, para que as pessoas nos entendam, para que nós consigamos interagir. É muito difícil pensar a comunicação de uma forma isolada. Vamos pensar o seguinte: qual é o oposto de social? O oposto de social é antissocial ou, de repente, individual. Vejam, individual é aquela pessoa que se isola, aquela pessoa que está afastada do restante da comunidade. E, ao contrário, o social é um evento que simplesmente transcende a figura de uma pessoa. Se você e eu estivermos jogando uma partida de xadrez, de canastra, enfim, até mesmo de tênis, nós já estaremos realizando uma atividade social. Portanto, a comunicação deve ser pensada coletivamente e não apenas para o indivíduo. É claro que existe a autocomunicação, é claro que eu posso buscar uma comunicação com o meu interior, mas isso nós veremos também mais detalhadamente logo adiante aqui nas nossas videoaulas de comunicação. Então a pergunta que ficou é: por que nós nos comunicamos? Qual será a razão que faz com que nós estabeleçamos esse contato com as pessoas? E o Gary Krebs vai nos trazer aqui uma resposta muito interessante, que é uma resposta assertiva. Nós nos comunicamos porque nós buscamos reduzir equívocos. Ou seja, nós queremos eliminar incertezas, nós queremos ter a garantia de alguma verdade. Muitos de nós, vocês talvez, quando vão encarar aí um trabalho de conclusão de curso, poderão ter uma dúvida e essa dúvida perdura, e enquanto ela perdura, o trabalho não avança, não é verdade? Quando nós retiramos a dúvida, quando nós construímos alguma certeza, nós damos um passo à frente, nós tomamos uma decisão. Então a comunicação objetiva é exatamente isso: eliminar a dúvida, trazer alguma certeza para que nós consigamos dar esse passo no processo decisório. Bom, vamos lembrar novamente que a comunicação se dá através de um processo. Ela não é estanque, ela não é parada, e é por isso mesmo que lá nos anos 40 nós tivemos nos Estados Unidos uma escola que pôde montar um esquema, um modelo de comunicação, mas era um modelo bastante simplório. Vejam aqui: emissor, mensagem e receptor. Quer dizer, Laswell, quando criou esse primeiro modelo da comunicação, imaginava que houvesse esse fluxo, o emissor transmitindo uma mensagem ao receptor. Assim começou, de maneira bastante rudimentar, o estudo da comunicação, a teoria da comunicação. Mas, na verdade, esse primeiro modelo apresentava uma série de falhas. Vejam aqui: toda comunicação enquanto ato possibilita uma intercalação de papéis, de modo que o receptor também possa em alguns momentos atuar como emissor e vice-versa. Então vejam, nem sempre eu serei emissor. Haverá momentos que eu atuarei como receptor, que nós vamos intercalar esse papel, não é verdade? Então, essa comunicação é uma via de mão dupla.
Esse fluxo não é unilateral, ele dá lugar a uma nova formatação com essa característica dialógica, ou seja, o diálogo que envolve duas pessoas ao menos e que é marcada pela dinamicidade do contato. Aí nós estamos apontando algumas falhas decorrentes desse primeiro modelo concebido de comunicação. Mas aí o Roman Jakobson, esse formalista russo, vai nos trazer outros 3 elementos dos quais nós não podemos esquecer. O contexto, ou seja, toda comunicação ocorre dentro de um tempo, dentro de um espaço e através de uma determinada cultura. Não é verdade? No nosso momento contemporâneo, eu aqui falo em Caxias do Sul, no ano de 2016, e nós estamos naturalmente nos comunicando dentro de uma determinada época. E esse contexto é importante considerarmos, porque ao mudar a cultura, muda a forma de pensarmos o nosso dia a dia. O canal nada mais é do que um instrumento, o meio que pode ser físico ou tecnológico para que essa comunicação ocorra. Nós podemos pensar aqui, nesse momento, no fato de termos uma câmera, de termos um meio digital, de termos uma tela que serve para veicularmos aqui nossas ideias, podemos pensar no ar, podemos pensar na minha voz, enfim, todos esses ferramentais utilizados para que a comunicação transcorra, para que ela seja efetivada. E também, evidentemente, temos que considerar o código, porque é preciso o uso de uma linguagem para que nós consigamos estabelecer algo que seja inteligível, certo? Sem código não há comunicação. Tanto é verdade que se nós buscarmos na história, os primeiros modelos de comunicação, as primeiras formas eram pinturas rupestres. Depois foi criado o alfabeto, depois nesse alfabeto foram incluídas vogais. E nós já temos uma série de outros métodos, como as placas, como os símbolos, os signos utilizados. Enfim, nós vamos aperfeiçoando os nossos códigos. Nós temos Libras, nós temos uma série de linguagens a nosso dispor para que essa comunicação aconteça. Então, gente, em resumo, o que nós temos aqui são esses 6 elementos da comunicação. O emissor, que em geral transmite uma mensagem ao receptor, e quando ele o faz dentro de um contexto, ou seja, num determinado tempo, num determinado espaço. Para isso, ele depende de um canal físico ou tecnológico, a fim de que essa mensagem seja veiculada. E é através de um código que essa mensagem vai ser depois decodificada, ou seja, decifrada pelo receptor. Pois bem, gente, essa foi a nossa primeira videoaula em que nós estamos abordando o início da disciplina, o processo da comunicação. Mas daqui a pouco tem mais. Fique aí!